Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao podcast Vida em Equilíbrio. Eu sou a Andréa Cunha. Estou aqui para trazer sempre uma mensagem interessante para você refletir, para você também levar para a sua vida, para dar inspiração. E, gente, hoje eu tenho um assunto que é bem importante, porque a gente está no mês de Setembro Amarelo e o mês de Setembro Amarelo, ele traz ativação e validação da vida. E é muito importante a gente estar trazendo aqui diversas ferramentas e diversas formas para ativar vidas. Não só além das tradicionais que a gente já conhece, que de fato é muito bom a gente buscar terapia, buscar terapeutas, mas existem também outros caminhos que a gente pode também ajudar a gente a trazer essa ativação de vida e esse olhar com mais carinho, com mais amor para dentro. E hoje eu quero falar sobre o Reiki. Pois é, o Reiki, esse Reiki que todo mundo conhece. Hoje vamos desmistificar esse Reiki. Vou trazer principalmente a informação de que o Reiki ele vai muito além do que essa imposição de mãos, do que símbolos. Ele sim, ele é muito mais profundo do que a gente imagina. E gente, eu estou falando do Reiki original. E hoje eu tenho aqui dois mestres que vai falar sobre esse assunto, que viaja não só o Brasil, tá? Mas o mundo, espalhando esse ensinamento sobre o Reiki original. Eu estou aqui hoje no podcast Vida Equilíbrio com Júlio Mendes e Ana Paula também, que é a esposa. Prazer estar vindo aqui. Dois mestres Reiki, gente, que vai estar trazendo aí mais informações sobre o Reiki. Bom, nós conhecemos o Reiki original, que nós aprendemos no Japão, e além de utilizar para a nossa vida, né, e fazer as transformações, no meu caso, especialmente na área de autoconhecimento, expansão da consciência e busca pela harmonia, para que a gente tenha todos os setores equilibrados da vida, a gente aprendeu, colocamos em prática e agora vamos espalhando aí pelo Brasil. Eu acho que existe uma vivência, né, de vocês, sim, além de tudo, né? Sim. Hoje nós já passamos por mais de 13 cidades aqui no Brasil, né, as principais capitais. Damos curso também nos Estados Unidos, na Europa, e viajamos para o Japão todos os anos, aí nos últimos 5 anos. Que ótimo! Para poder fazer essa reciclagem, estar sempre em dia com as informações e trazer esse conteúdo mais próximo da fonte. E, gente, eu quero saber exatamente qual é a diferença do Reiki tradicional que nós já conhecemos, né, que é com imposição de mãos, que é através de símbolos, do Reiki original. Qual é a diferença? Eu sei que o Reiki original, ele de fato vem do Japão, mas o que mais tem diferença, Júlio? Bom, Andréa, é um prazer enorme estar aqui com você, né, poder participar e desmistificar um pouco mais sobre a prática do Reiki. A grande diferença é que no Ocidente, quando as informações chegam, elas são um pouco misturadas com as crenças pessoais das pessoas, né? Então, a pessoa, por exemplo, ela tem uma crença específica e ela coloca aquilo dentro da prática do Reiki, como se fosse um conteúdo do Reiki, e não faz parte. Então, a estrutura dos cursos, do conhecimento do Reiki aqui é baseado normalmente nos símbolos, em chakras, né? Em posição de mãos e alguns até aventura um pouco nas mandalas, né? É verdade, ainda existe também. Exatamente. Lá no Japão, a base do Reiki não tem nada a ver com isso. Lá a base é uma filosofia de vida que tem como objetivo você tratar questões emocionais que estão ou travando alguma área da sua vida ou te apresentando um vazio existencial. Entende? O tratamento emocional com a prática do Reiki é filosófico, não é meramente energético. Então, quando falar Reiki, o que a pessoa pensa? Energia. Exatamente, Okay. Troca, né? 50% da prática do Reiki é energia. Sim. Os outros 50% é filosofia, que é a parte que foi perdida aqui no Ocidente. E dentro dessa filosofia, nós temos metodologias para identificar qual é a emoção que gera aquele ciclo vicioso, aquele padrão comportamental que estraga relacionamento, que estraga a vida financeira e profissional, questões emocionais que levam à depressão, que levam à angústia, culpa, medo, insegurança, né? Então a gente identifica elas e além de identificar, porque a gente sabe também que muitas pessoas até sabem mais ou menos o que está causando, mas não sabem como tratar. É verdade. E aí entra a segunda parte, que é como trato isso? Como eu resolvo essa emoção, esse conteúdo que está no meu subconsciente, para que ele pare de manipular o meu comportamento, me tornando uma pessoa contrária àquilo que eu digo que eu quero viver.
Tipo, eu quero viver uma vida feliz, um relacionamento leve e legal, quero ter uma vida profissional bem-sucedida, um bom relacionamento com a família, mas na prática, no dia a dia, ela causa um monte de autossabotagens. Exatamente, muitas autossabotagens. Que acaba atrapalhando essa harmonia. Então ela gera caos, gera confusão, gera problema. Na hora que ela está começando a ficar bem, acontece alguma coisa, estraga tudo. Então o Reiki original, ele tem como foco tratar essa fonte, na causa, e não nos sintomas. Bem interessante. Entende? Olha, eu realmente sou reikiana, né? Como eu já falei, nível 2. Já atuei com reiki, né? Aplicando, né? Tanto à distância quanto também atendimentos presenciais. E é bem interessante o que vocês trazem. Com certeza aí vai trazer muitos, né? Muitas pessoas aí, podem ser que concordem, outras não. Mas o importante é que você trouxe da fonte, né? Que é do Japão mesmo. E que, de fato, assim, tem muito a ver com o que você fala, né? Então, quando você vem aqui para o Ocidente, muitas outros ensinamentos, eles foram modificados, né? Então, eu acho que a cultura local, a própria questão que as pessoas levam muito para o lado mais religioso também, o místico, né? Na verdade, o reiki, ele entra muito na questão das terapias holísticas. Ele é muito mais visto dessa forma do que, de fato, um outro tipo de classificação, né? Exato. Nossos alunos, por exemplo, tem muito médico, tem muito físico, tem muito ateu, tem muito evangélico, tem muito tipo de pessoas diferentes, pessoas comuns como qualquer outra pessoa, que aprendem a técnica de Reiki original e conseguem transformar a vida delas. No Reiki ocidental, muitas das vezes, tem exceções, claro, mas muitas das vezes ela fica naquele estereótipo da pessoa mística, da pessoa esotérica, que gosta de simbologias, misticismo, dogmatismo e religião. E isso segmenta o Reiki. Aí o Reiki, ele deixa de ser para todos e se torna para um grupo seleto, que a gente normalmente coloca como os espiritualistas e pessoas que estão buscando autoconhecimento. E o Reiki não é só para essas pessoas. Ela é para pessoas que estão na vida normal do dia a dia. Como, por exemplo, juízes, igual a gente tem um projeto junto com alunos nossos dentro do TJ, né? Então, juízes, desembargadores estão aprendendo o Reiki para poder atuar com a prática do Reiki, não de forma clínica em hospital para tratar doença, mas sim para harmonizar o ambiente onde está acontecendo, por exemplo, uma audiência. Olha, interessante. Entende? Agora, ele não deixa também de ter esse conceito de energia, né? Como você disse, né? Então, assim, como é que energeticamente ele vai contribuir nesse espaço, né? Até no TJ, um outro ambiente. Tem a parte da energia, a parte da filosofia e a parte prática em si. Então, a gente fala que, na verdade, é uma tríade, né? Exatamente. Então, ele vai funcionar. O que acontece é que quando o Reiki vem para o Ocidente, é como se ficasse focado apenas na parte energética. Então, é como se a gente estivesse aqui no Ocidente utilizando 5, 10% de um potencial gigantesco. Então, a grande diferença de quando a gente fala desse Reiki japonês é justamente essa questão da filosofia de vida que, se você atua em qualquer área, seja juiz, médico, desembargador, enfim, se você é um cirurgião, se você é um recepcionista ou se você está simplesmente cozinhando para o seu filho em casa, você consegue colocar a harmonia e o bem-estar nisso. E você consegue atrelar a filosofia também ao momento energético. Então, não é dizer que não tem nada dessa parte energética, muito pelo contrário, a parte energética ela é muito bem-vinda. Só que ela é como se fosse um band-aid. É como se fosse um analgésico para aquele momento em que você está em um momento de desconforto emocional. Sim. Então, aí vem a parte energética, que é para poder acalmar, apaziguar a sua energia, para que você tenha forças e suspiro, digamos assim, para poder, de fato, enfrentar o que precisa. Mas você só vai conseguir olhar e enfrentar o que precisa se você reconhecer que você está com uma ferida emocional. Com certeza. Se ficar simplesmente na autoaplicação, na parte energética, você vai estar simplesmente utilizando paliativos. Exatamente. E não você olhando ameniza, a causa. mas não vai na fonte principal. Exatamente. Que é necessário olhar. Então, Exatamente. entra a parte da parte filosófica, né? Exato. Essa parte filosófica que vocês trazem também, vocês dão curso, né? Vocês ministram cursos, Sim. né? Até vai ter em breve o curso de vocês também, a gente vai falar aqui daqui a Sim. pouco. Mas como é que é isso? O que vocês trazem, então, como são pilares? Como é que a gente pode qualificar isso, assim? São pilares da filosofia, desse estilo de vida de Reiki para ser vivida, para poder essa pessoa ter, sim, nessa mudança que vocês propuseram aqui? Originalmente, a formação de Reiki, a prática do Reiki, começou como filosofia, ok?
Depois, devido à demanda de pessoas que tinham essas questões de dores emocionais e dores físicas, o reiki ele foi também ajudando as pessoas energeticamente, ok? Quando alivia essa dor, como a Ana comentou agora, ela entra na área filosófica para poder agora respirar e olhar para a causa. Então, a gente, só para poder deixar isso bem claro, a energia, ela alivia os sintomas. Sim. Ela não cura. Com certeza, verdade. Ok? O que cura é a consciência, que aí é que entra o aspecto filosófico. Então, quando os dois andam junto, você tem um resultado de transformação. Sim, exatamente. Se você fica só na filosofia, no mental, filosofando, Também não resolve nada. A gente Ok? brinca, você É a fica com tríade que cabeça. você falou, a gente é brinca. necessário. Você fica ali com cabeção, porque você fica cheio de Mental informação. demais, verdade. Mas e aí, faz o que com esse Isso. excesso de informação? Então, seu mental está super alimentado, digamos assim, mas seu emocional não concorda com nada daquilo. Pois é. Então, E essa a coisa não contradição anda. Não cura, não faz Não com que a anda. pessoa vá Não pra frente. cura, não anda. Bem E- interessante. Exatamente nisso. Então, a energia vai te dar o suporte necessário para você mudar a filosofia. Ótimo. A filosofia emocional. Porque mentalmente você sabe. Ela ancora, né? Como uma coisa assim de realmente ajudar nessa transição, de olhar para dentro, te dar mais força e energia para você continuar nesse processo. Então ela não pode ser uma vez só. A base da energia é te dar o suspiro para você perceber que você não está sozinho. Porque a maioria das pessoas, por mais que ela tenha um terapeuta, um amigo, alguém, ela se sente sozinha. É verdade. Quando você tem um suporte energético interno, você sente mais força, mais empoderamento, mais Você disposição. como sua própria fonte, né? Com a sua própria fonte para poder enfrentar aquele desafio emocional. Sim. Então, quando fala de filosofia dentro da prática do Reiki, fala muito mais sobre o emocional do que sobre o mental. Porque quando fala de filosofia, a pessoa já pensa no mental, né? É verdade. Você tem vários livros na sua estante aí que falam sobre o hábito, que falam sobre riqueza, que falam sobre tudo. Tem várias pessoas que já leram de Havecker, do Segredos da Mente Milionária, Napoleão Hill, já sabe todas as formas para ficar rico, todas as formas para poder ter um bom relacionamento, todas as dietas que existem, mas ela não consegue pôr em prática. A incoerência entre o mental e o emocional é que causa essa sabotagem. Com certeza. Quando a gente entra na filosofia, que foi a sua pergunta, a filosofia a gente vai começar a identificar os padrões pela mente. Ok? É a consciência, né? Pela mente. Ah. Vamos pela mente observar o que está gerando o padrão, com o apoio energético do Reiki. E então, depois, nós vamos levar essa informação lá para o emocional. E aí, no emocional, você muda o comportamento. Exatamente. No mental, você não muda. Por isso que a gente tem um termo que fala forçadamente. Então, você faz com a força da mente, por um tempo. Depois, você vai e começa a procrastinar, empurrar, e aí daqui a pouco você parou de fazer aquilo. Até porque é o emocional que movimenta isso, né? A gente acha muito que é o mental, mas na verdade não adianta você estar com a mente ali positiva, pensando, e o seu emocional está arrasado. Ele não vai te dar esse gás para você fazer o que realmente precisa ser feito. E né? muitas das vezes, por exemplo, as pessoas ficam com afirmações positivas tóxicas, porque é totalmente tem contrário isso mesmo. a ela. É Entende? como se, na verdade, ela não se enxerga. Isso é verdade, dentro da terapia também existe isso. Porque quando você fala, apesar que ela pode também criar rotinas onde, porque tem uma mudança, né? Ela precisa de tempo. Sim. A gente está falando dessa transformação toda, mas ela precisa de tempo. Então, às vezes, de fato, ela não se enxerga. Com o tempo trazendo esse olhar que você falou, né? Que ela é muito mais no mental, colocando, eu quero mudança. A primeira mudança, decisão, ela vem no mental, de fato. Sim. Né? Então é uma questão do ego, do eu me decidindo, né? Que eu quero mudar, eu preciso mudar, eu não posso ter mais esse corpo, eu não posso ter mais esse relacionamento, eu não posso ficar gastando meu dinheiro dessa forma. Então, até então é racional. Mas o emocional é onde está ali a fonte que eu preciso mergulhar para poder virar a chave e consertar. Então, na verdade, aí é um Isso. trabalho junto. Aí é um conjunto da energia com a filosofia. Aí, quando você junta essas duas coisas, aí você está vivendo um Reiki original completo e consegue a transformação. Se você vive só energia, você fica tapando o sol com a peneira, só pondo band-aid Sim. de semana em semana. Se você está na filosofia, fica só no mental, elaborando e não tem nenhuma mudança. Quando você junta os dois, aí acontece a verdadeira transformação. Então, por exemplo, as pessoas acham que o Reiki se trata de uma formação. Isso. Você vai lá, faz um curso, um dia, 2 dias, alguns acham que 1 ano, e pronto.
eu sou um praticante de reiki. Bom, você tem um certificado Sim. de praticante de reiki. Isso não Você é significa... iniciado, né? sintonizado. Aham. Isso não significa que você realmente é um praticante de reiki. Por quê? Praticante de reiki é aquele que consegue implementar o reiki em 24 horas do dia. Sério. E é possível. É Ok? Olha que possível. interessante. Você tem que implementar, significa você ativar o reiki 24 horas. Você está vivendo o reiki 24 horas por dia. Igual Interessante. neste momento que nós estamos conversando, eu estou enviando o reiki para tudo que está ao meu redor. Você, todo mundo aqui está recebendo o reiki o tempo todo. Eu não preciso parar com a mãozinha, ir lá e aplicar o reiki na pessoa. Interessante. A mão, dentro da prática do reiki, inclusive, é a forma menos eficiente de você usar a energia. É mesmo? Ela é eficiente? mas ela é a menos eficiente. Entende? Mas as pessoas são muito do visual, né? Ela quer ver a mão. é isso Se eu não mesmo. colocar a mão aqui, a energia não passa. Mas eu estou passando reiki para tudo aqui o tempo todo. Então, esse é o verdadeiro praticante de reiki. É quando o reiki vira uma filosofia de vida e não uma técnica de meia hora, de 1 hora do seu dia. E essa filosofia de vida tem a ver realmente com o seu estilo de viver, né? O seu dia a dia, na verdade. Então não adianta ser... faço um curso de reiki, mas o meu dia a dia eu não tenho as práticas, às vezes eu não sei exatamente quais são as práticas que você vai trazer, mas práticas que realmente me... Como é que eu posso dizer? Que me ajudam a, de fato, ter essa transformação, né? De repente eu não trato bem o meu vizinho, não trato em casa bem a pessoa que trabalha comigo, né? Eu brigo o tempo inteiro dentro de casa, xingo meu filho, não ouço. Isso, de fato, vai estar muito, né, em contradição com essa mudança que eu quero e esse ser, assim, né, de transformador que eu quero ser. Exato. Então, isso está desde essas práticas, assim, de comportamentos dentro de casa, do seu dia a dia, Sim. tanto no trabalho quanto na sua vivência com as pessoas? Isso aí Perfeito. é viver o reiki. Porque assim, não adianta a gente fazer um curso de reiki, ter o certificado, separar meia hora por dia para poder fazer uma autoaplicação ou aplicar em outras pessoas, mas no restante do dia você está em desarmonia. Entendi. Está enraivecido, está chateado, não sendo gentil consigo, não sendo gentil com os outros, se aborrecendo ou preocupado com o que será do amanhã. Então, a filosofia Mas do reiki... isso é uma grande realidade hoje da maioria total. das pessoas. E acaba que as pessoas vão vivendo no automático Isso. até um ponto que ela se distancia tanto dela que é como se ela não se reconhecesse mais. E aí muitas outras questões aparecem. Inclusive Então, a depressão, né? A falta de vontade Sim, de de viver. viver, exatamente. Aí vem porque ela começa a ver muito lado negativo, ou a falta, né? Isso. A não ter sentido, e aí começa um estado de doença mental, emocional muito maior, né? O que era uma ferida emocional, ela vai se tornando tão profunda que ela vai vindo para questões realmente psicológicas e psiquiátricas bem contundentes. Exato. E aí, neste caso, aí a questão já está num outro patamar. Então, enquanto as pessoas estão vivendo no automático, mas elas estão conseguindo ali, dentro de um digamos assim, de uma questão razoável, viver e ainda se identificando com o que quer ou o que ela acha que quer dentro do livre-arbítrio que ela considera ter, ela vai conseguindo permear tudo isso, mas de uma forma desarmônica. Então, ela ainda consegue fazer esse regresso para si, porque ela não se perdeu completamente. Uhum. Então, aí a gente olha todo esse histórico de como as pessoas estão vivendo nos dias de hoje, e quando a gente olha para os nossos ancestrais, que vê que antigamente as pessoas, se você está falando dos seus pais, dos seus avós, eles simplesmente não falavam das suas dores. Era assim, para de pensar nisso e vai trabalhar que passa. Vai fazer alguma outra coisa, vai ocupar a mente que passa. Então, não era olhar para isso. E só que o mundo atual está pedindo que a gente olhe para si e veja quais são as nossas dores do momento para se curar. Então, uma das partes da cura é justamente a aceitação de que isso existe. E a gente só consegue... Não significa não olhar, mas aceitar talvez ver de uma outra forma. Isso, não tanto como uma carga ou algo que não pode ser modificado, mas como existe. Como isso. E como buscar, seria isso? Porque a gente só consegue transformar qualquer coisa a partir do ponto que a gente aceita e percebe que aquilo existe. Exatamente. Porque eu não consigo transformar o que eu não o que eu nego. Não significa que você vai se acomodar, né? Porque aceitação não é acomodação. Não, é uma aceitação. Pelo contrário. É dizer assim, ó,
está ali, está me incomodando e eu não quero mais viver com essa situação. E o aceitar no sentido de perceber e concordar que aquilo ali existe. Mas não concordar que quer viver com aquilo. Você não precisa casar com aquilo e viver com aquilo pro resto da vida. Muito pelo contrário. E aí sim a transformação começa. Talvez, né, que a pessoa entra, a maioria das pessoas, quando elas estão realmente numa situação complicada, porque o drama, ele alimenta, né? Ele deixa você ali como vítima, ele te puxa para baixo, ele gera aquela energia constante, né? Que não faz a pessoa realmente, de fato, até enxergar possibilidades, né? E coisas que podem até estar ali do lado dela, ou não ser tão grande assim como, às vezes, a maioria pensa que é, porque justamente ela fica ali da não aceitação e se coloca nesse lugar de por que aconteceu isso comigo, só eu, né? Que as coisas até pioram, né? Porque essa energia, ela é assim, né? Inclusive a gente percebe. Inclusive ela acaba atraindo coisas também de fora. Porque você entra numa vibração de reclamação e de lamúria e de lamento. Que o próprio universo vai trazer isso. Eu já falei isso, né, algumas vezes, né? Não adianta. Quanto mais eu clamo, mais eu estou falando de novo e as coisas ao meu redor vão sendo atraídas, né? E automaticamente vão acontecendo, né? Exatamente. Inclusive, é um tema um pouco polêmico, mas ilustra muito bem isso, que são as questões dos chakras. Sim. Né? Hoje se busca meios para amenizar a dor e não tratar a causa. O tratamento do chakra, por exemplo, seja por qual metodologia for, seja reiki, seja cristais, qualquer uma que for. Quando você vai lá e recebe um tratamento daquele chakra, por exemplo, o que aquele chakra representa? Primeiro que o chakra ele não faz parte da filosofia do reiki, tá? Sim. Isso aí é uma coisa lá do hinduísmo que depois foi abolido pelo budismo, né? Pelo Siddhartha. Então é muito, muito antigo que as pessoas pegam isso e jogam dentro de tudo hoje. Mas enfim, historicamente deixando essa parte para lá, quando você fala do tratamento do chakra, vamos supor que o pessoal fala assim que esse chakra aqui é o laríngeo, da garganta, que é o chakra da expressão, né? E aí você tem algum problema nesse chakra, ela vai lá e faz o tratamento, correto? Uma semana depois, como é que está o chakra? Continua bloqueado. Aí ela faz outro tratamento. Aí na outra semana está bloqueado ainda. Faz outro tratamento. Está bloqueado, outro tratamento. E assim, se você deixar, ela fica 10 anos com o chakra bloqueado e fazendo tratamento. Por que não está funcionando? Porque o que bloqueia o chakra não é energia. Ele não descobriu a causa, né? É o trauma. Tem a ver com trauma, com certeza. Então, o trauma que gerou nela a trava do chakra. Então, por que eu vou ficar tratando o chakra? Não faz nenhum sentido. Um exemplo de trauma que pode travar esse chakra, por exemplo, é constrangimento em público. Exatamente. Um dia você na escola apresentando um trabalho, algum colega da sala riu, você se sentiu constrangido e a partir daquele momento a sua expressão ficou comprometida. E desde então você não se expressa muito bem mais, em todas as áreas. Isso não é só numa área da vida. Porque a expressão, quando ela é bloqueada, ela bloqueia na área profissional, na área sexual, na área afetiva, familiar, em todas as áreas. Com certeza. E aí a pessoa fala assim, nossa, eu estou com dificuldade de gravar conteúdo para o meu negócio. E ela nem sonha que o bloqueio que ela tem de gravar conteúdo está ligado a um dia que ela apresentou um trabalho na escola e ela se sentiu constrangida. Exatamente. E daquele dia em diante ela evita se expor. Exatamente. Ela não quer mais ser vista, porque ela pode se submeter ao constrangimento novamente, que é vergonha e sentimentos que a gente não gosta de sentir. Exatamente. E é engraçado porque quando ela não trata isso, as pessoas acham, não, isso é no passado, não vamos mexer no passado. E na verdade essa emoção ela tá ali desde sempre. Desde Por isso sempre. que ela bloqueia esse chakra. Exato. Eu até, particularmente, assim, já atendi uma pessoa justamente com um problema desse. Que ela não conseguia, era uma pessoa já profissionalmente ia muito bem, e a mãe dela pediu para fazer uma terapia, não foi reiki, né, mas na terapia, e aí foi exatamente descobrindo, né, buscando entender, né, o processo dela, que ela, quando criança, foi fazer uma apresentação na escola e esqueceu. E na hora a professora tirou ela da apresentação, fez, não, então... Tipo assim, sair de cena. E ela lembrou depois, quis apresentar, e ela foi, né, a professora não deixou ela apresentar. Então ela ficou com aquilo preso, não pôde apresentar, então ela achou que não posso mais, né? Mesmo que eu lembre, porque eu fui, né? Primeiro que eu esqueci, então eu não confio em mim. Exato. E a outra eu fui bloqueada, então realmente é complicado se expressar. Exato. E aí é que entra. Vamos desconsiderar o chakra.
Se o chakra existe ou não, se você é uma pessoa que gosta mais de um meio místico, esotérico, etc., e você gosta do chakra, vamos supor que ele exista, ok? Vamos supor que é verdade. É nele que você vai trabalhar? Não. É no trauma, é no bloqueio, na ferida emocional. Sim. Se ele não existe, vamos supor que ele não exista. Eu sou uma pessoa isenta, eu não gosto dessa área mística, dessa área esotérica, e eu gostaria de mudar meu comportamento para expressar melhor na gravação de conteúdo, por exemplo. O lugar que a gente vai trabalhar é o mesmo, independente se existe chakra ou não. Então, qual é a diferença para a gente, o chakra? Nenhuma. Ter ou não ter. Então, a gente vai lá, trata a causa e pronto, está resolvido o problema. Isso que eu estou falando aqui de um exemplo de expressão, né? Mas poderia ser o dedo podre, que as pessoas falam, relacionamento só um pior que o outro. Dinheiro, tem várias crenças. Na verdade, a gente está trazendo o assunto de crenças, na verdade. Exato. É um assunto que eu conheço muito bem. Falar essa reprogramação, né? Que é uma forma, na verdade... A reprogramação também, ela vai contribuir. Eu não sei o que vocês pensam em relação a isso, mas sempre tem que ser olhado o trauma. Qual é a causa desse trauma? Exato. A partir daí, fazer essa mudança desse olhar, na verdade. Que às vezes é como vocês falaram, a aceitação. Existiu o trauma. De fato, quando eu era criança, eu não conseguia apresentar um trabalho. Eu esqueci, mas está tudo bem. Então, vamos olhar para esse lugar novamente, né? E trabalhar esse processo desse momento e entender que eu posso, hoje eu sou adulta, naquela época eu era criança, e fazer esse trabalho aí de cura que eu quero dizer no sentido de olhar para esse passado e tirar esse pesar emocional desse momento. Porque senão eu vou ficar carregando isso desde sempre, né? Até hoje, no meu momento adulto. É o que a gente traz, é a cura da consciência. Sim. Né? Não adianta a gente lembrar e saber que existe um trauma, um bloqueio, uma crença e simplesmente negar. Fingir que aquilo ali não existe. Então, você sabe que existe, mas isso foi há muito tempo atrás. Como se isso não influenciasse a sua vida nos dias de hoje. Se existe uma percepção desarmônica ou se existe alguma experiência em que você não assimilou, não digeriu aquilo, isso significa que aquilo vive com você hoje, no momento presente. Com certeza. Então, o Reiki, quando traz a filosofia, inclusive dentro dos 5 preceitos, e que tem como base a questão do só por hoje, que é você olhar o hoje, porque no hoje estão todas as dicas do que você precisa olhar para poder tratar. E muitas vezes é no hoje que você vai identificar as questões das feridas lá atrás. Com certeza. E até perguntar, como é que é esse trabalho? Vocês podem falar sobre como trazer essa consciência, né? Esse formato de olhar o hoje para as pessoas poderem chegar nesse trauma? Existe um caminho ou só no curso ou dá para trazer algumas dicas para as pessoas saberem, né? Porque acho que com certeza dica, né? Todo mundo está curioso, né? Como, afinal, né? Eu vou olhar, já que não é imposição de mãos, já que não é trabalhar os chakras, como é que é esse trabalho? Ok. No dia a dia, você tem 5 preceitos, né? Que é não se preocupar, não se aborrecer, praticar a gratidão, a gentileza e a dedicação. Então, esses são os 5 preceitos que você vai utilizar no dia. O grande problema é que a maioria acha que é para ficar recitando isso durante o dia. Inclusive no Reiki tradicional, né, que eu conheço, ele também tem esses mesmos, né? Ok, sim. Ele traz os 5, né? Só que a maioria é só para recitar. Você recita e acabou. Recita de manhã, recita de noite. Durante o dia, se você sentir raiva, o que você faz? Não, eu sou reikiano, eu não posso mais sentir raiva. É assim que a pessoa faz. Sim. Isso é uma repressão emocional. Isso não é praticar Reiki. Okay? Ela está fazendo um trabalho contra o desenvolvimento espiritual, emocional, pessoal dela. Quando ela nega uma emoção que veio. Então, normalmente a gente fala que você ficou aborrecido, a ideia é que você dê vazão ao aborrecimento. Sinta o aborrecimento inteiro. Porque dentro dele tem a resposta do que está causando o problema na sua vida. E ali detalhe, é para sentir o aborrecimento, mas não é para sair extravasando nas outras... Não é para bater em ninguém. nas outras pessoas. Eu ia falar por favor, isso. Não, se ela sentir, mas ela de fato continuar colocando para fora, principalmente se tiver alguém ali, então, ela não tem que segurar isso. Você sentir, perceber, mas não necessariamente você alimentar. Porque no momento em que você sente e percebe, mas fica, realmente eu estou com muita raiva, eu estou muito chateado, é como se você estivesse alimentando aquele fogo. A ideia não é essa. Mas é você perceber que está ali. Ser então tem uma diferença. De que eu estou com raiva, essa emoção está aqui, mas eu não vou dar ênfase para
de fato, extravasar Você não vai, extravasar. mas você vai sentir ela ao máximo que você conseguir. em você. E não Sim. é pra você fazer Na assim. verdade, é reconhecer a raiva. Reconhecer a Isso. raiva e sentir ela. Não é só reconhecer e empurrar ela. Sim. Tem gente que fala que aceitou e reconheceu, mas ela ignorou. Ah, eu tô com raiva mesmo, agora deixa esse negócio pra lá e vamos seguir a vida. E ela não vai resolver nada aí. Até porque uma hora ela vai aparecer de novo. Ela vai aparecer novamente. Ela Sim. só escondeu mais um pouquinho, e daqui a pouco vai Entendi. sair de volta, né? E aí, quando você observa lá a questão, por exemplo, preceito da preocupação, né? Vamos pegar o da preocupação porque a gente consegue pegar o novelo inteiro. Então, vamos supor que uma pessoa está constantemente preocupada com alguma coisa. A maioria das pessoas, elas hoje são envolvidas pelo controle. Né? A maioria tem controle. Quer controlar tudo, até quanto de água cai da chuva, praticamente. Nesse controle, ela quer definir como as coisas na vida dela têm que acontecer, como pode acontecer e como deveria acontecer. Então, ela não está aberta ao fluxo da vida. Ela está só aceitando aquilo que o túnel de realidade dela define que é certo e que é errado. É como se ela tivesse dando uma medida. Eu tô dando uma medida. É, Seria isso, eu mais que ou mando no menos? universo. Sim, Ok? entendi. O universo tem que ser o meu escravo. Ele vai fazer o que eu quero do meu jeito, da minha hora. Sim. Tá? Não é o universo que rege, sou eu. Esse é o controlador. É uma falsa sensação de controle, né? E também seria uma falsa sensação de meta, porque meta é mais ou menos assim, você tem que ter clareza, prazo. Seria São mais coisas ou menos- diferentes. Tá. Você pode ter um prazo, uma meta, sem apego ao resultado. Ah, sem dúvida, até porque Sem você controle. espera o resultado no sentido que você está se empenhando para ele. Você faz sua Mas parte. você não faz, exatamente, você não sabe de fato. Você faz Você sua não parte. sabe. o que A vai maioria acontecer. das coisas, quando estão no fluxo, acontecem muito melhores do que as que você está controlando. Quando você confia, você quer dizer. O fluxo é a confiança. Uhum. O quanto você confia em você e no fluxo natural do universo. Basicamente é isso. Então, de novo, voltando. Então, nós estamos no preceito da preocupação. Aí a pessoa está super preocupada o tempo todo com questões profissionais e financeiras. Ou, sei lá, você vai dar conta de sustentar a casa, a família, etc. E onde foi que surgiu esse gatilho de preocupação para ela? Qual é o problema? Talvez uma escassez que ela tenha vivido. Deve ter devido a alguma escassez? Isso. Ou excesso de abundância? Excesso de abundância também? Não sei. Nós podemos verificar por ambos os lados, porque se ela teve, por exemplo, um excesso de abundância em algum momento da vida e ela se sentiu culpada porque outras pessoas tinham escassez, Sim. ela evita a abundância mais uma vez tem isso. para não sentir aquela culpa. Principalmente com fidelidade, né? Quando você está fiel a alguém, né? Exatamente. Entendo. Aham. E aí? Então, esse preceito da preocupação, quando eu vou observando no meu dia a dia, olha, estou começando a perceber que eu fico preocupado porque eu tive uma experiência que foi assim, 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 assada. Então, eu acho que eu estou identificando onde está a causa do que está travando a minha vida financeira. Porque eu estou preocupado com a vida financeira, mas eu estou travando ela. E aqui eu estou começando a encontrar o conteúdo que trava ela. Sim. Então, o meu foco agora não é trabalhar mais, ficar igual um maluco atrás da meta. Deixa eu liberar a trava. Então, eu vou lá, dedico a minha atenção para liberar a trava, que aí entra a filosofia do Reiki como um todo. Eu vou lá, trato a trava. Tratar a trava não é ressignificar, que normalmente o ressignificar ele sai do negativo para o positivo. Tanto o negativo quanto o positivo. Ele muda o significado, ele olha de uma outra forma para Isso. não ficar tão pesado e seguir, né? Levar muito mais como aprendizado, né? E aí segue. Também, mas a maioria das pessoas, como elas são muito extremistas no sentido Sim. de 880. 880, então era uma coisa ruim que ela tem que transformar numa coisa boa. A maioria das pessoas não sabem transformar a coisa em conhecimento. Sim. Ela quer classificar a água como bom ou como ruim. E não a água só. Entendi. Entende? E aí, nesse processo de tratamento, é quando você vai trazer essa consciência do que é a água. E não se ela é boa ou se ela é ruim. Tá. E nisso você libera, que a gente chama de ambiguizar, se ambiguiza. Porque a água ela não é boa nem ruim. Ela é boa e ruim. Entende? Porque se eu colocar você numa situação, você pode afogar com água. Sim. Ao mesmo tempo que se uma pessoa tiver há 3 dias sem Se for beber água... excesso, sempre vai ser, né, ruim, né? Tudo excesso, de fato, depender do que seja,
Sempre é sair do equilíbrio, né? O excesso ou a ausência. Ou a ausência. A ausência de água Sempre também é os ruim. extremos, na verdade. Exato. É o caminho do meio, né? Exato, aí chega a ambiguização. Ah, tá. E aí Isso é uma nessa... filosofia bem mesmo oriental, o caminho do meio, né? Exato. Em relação a uma coisa que eu vejo muito, tá? Até por questões de, né, de ver muito esse lado de pessoas buscando trabalhar suas emoções, trabalhar suas questões, a maioria experiências não assimiladas, que viveram e carregam isso e tal. Você fala como se ela olhasse, isso significa a própria pessoa olhar no seu dia a dia? Então não tem uma ajuda que vá contribuir para ela olhar, porque nem todo mundo, assim, eu estou falando pela minha própria experiência, né? Nem todo mundo, por isso que eu trago muito a palavra consciência, tem essa consciência de olhar para si mesmo e ter clareza do que está vendo. Olhar para si não é tão fácil, é necessário e precisa de tempo, né? Mas de fato muitas pessoas olham, mas ainda está com tantas emoções que ela não enxerga, assim, com tanta clareza. E aí que... Como é que elas vão olhar para elas mesmas e conseguir chegar nesses pontos tão importantes de consciência que ele trouxe, que, ó, tal coisa me fez isso porque eu passei por esse trauma e agora eu preciso trabalhar. Isso que sim, com a terapia eu sei que é possível, até porque tem um condutor, uma pessoa que ouve e faz ela olhar e aí é conduzida. Mas no próprio trabalho com o Reiki, como é que acontece? É incrível que algumas pessoas, quando olham para si, elas querem sair correndo, na verdade, né? Tipo assim, apaga a luz e vamos embora. Deixa quieto o que a gente não viu ainda, porque está doendo demais. Mas o que a gente traz como práticas e como filosofia vai trazer para a pessoa ferramentas para que ela não só utilize energeticamente para poder ir se harmonizando, para poder ter forças e coragem, disponibilidade para olhar para aquilo, como também tem ferramentas e técnicas para você olhar para essas emoções e ambiuizar, que foi aqui o termo que o Júlio trouxe. É porque é muito necessário, né? Ela tem que ter uma orientação ali, como usar aquilo. Né? Então, assim, a pessoa vai receber esse combo de ferramentas, desde a ferramenta em que vai te ajudar simplesmente a ficar um pouco mais brando, relaxado, tranquilo, até aquela ferramenta que vai te ajudar a identificar a causa e a tratar a causa. Então, a pessoa vai conseguir por ela mesma fazer este caminho. No entanto, a gente sabe que para algumas pessoas isso é muito complicado, é muito doloroso. E algumas pessoas até conseguiriam por si, mas preferem fazer o caminho acompanhadas. E não tem problema com relação a isso. Ela vai ter as ferramentas, mas ela pode também, exatamente. Né? De repente, que ela tem a ferramenta, ela tem essa oportunidade, até quem sabe até um processo que vai ser até mais rápido e também ter o profissional. Exatamente. Então, a pessoa com a própria identificação, ela vai percebendo e vai levar para um terapeuta, vai levar para um psicólogo, que vai ajudá-la a transitar por este caminho. Que negam, que não vê. Vejo um motivo assim diferente. No nosso... pergunta é complicada. Tem assim, ó. Tem pessoas que a gente realmente fala assim, olha, procura um terapeuta, alguém que vai te ajudar a acompanhar isso. Mas um dos diferenciais do Reiki original japonês ser filosófico é que nós temos um acompanhamento pós-curso. A pessoa não terminou o curso e ficou abandonada, tipo assim, agora eu tô sozinha. Ela não tá sozinha. Toda semana, toda segunda-feira, é religioso. Toda segunda-feira eu estou 2 horários ao vivo com todos os alunos para poder fazer o processo juntos, para acompanhar eles juntos. A gente acompanha os alunos, tem aluno que a gente acompanha há 8 anos. Então, eles não fazem o curso, como eu comentei aquela hora, tem um certificado de Reiki, agora eu vou aplicar Reiki em todo mundo no hospital. Não é isso. Então, é um acompanhamento, vai indo. Tem gente que agora vai fazer 9 anos de acompanhamento. Então, nós acompanhamos eles também, entende? Então, tem essas pessoas que tem essa não só necessidade, mas também gostam desse trabalho em grupo. Então, a gente faz esse trabalho em grupo. Que eu costumo dizer que a jornada de desenvolvimento pessoal, ela é individual, mas ela não é solitária. Exatamente. Não precisa ser solitária. Com então, certeza. Em grupo, a gente consegue fazer esse tratamento juntos. E sempre é interessante porque o grupo ele traz uma força muito grande, porque quando a gente enxerga o outro e a gente entende, nossa, minha dor não é tão grande assim, ou então o outro também está passando por isso, é como se desse mais força para você. Sim. Porque aí você não se sente isolado, né? Numa ilha que só você tem aquela dor e que é tão difícil. Aí você vê que é possível, né? Possível passar e estar bem, possível, né? Mudar, né? A seu estado, né? De um estado que você estava e aceitar.
né? Isso tudo é bacana e é transformador, de fato. Inclusive, tem algumas pessoas que falam assim, olha, eu já fiz muita coisa na minha vida. Eu nunca me encaixei em nenhum lugar. Nunca me senti pertencente a lugar nenhum. E é uma pessoa extremamente antissocial, assim, ao extremo. Sim. Toda segunda-feira ela tá lá na reunião com a gente. Mas ela fala, se comunica? Algumas vezes sim. ela se comunica, mas toda segunda-feira ela tá lá com a gente acompanhando e ela fala assim, nossa, eu me sinto tão em casa, eu nunca me senti acolhida. Porque a gente costuma brincar que a maioria dos ambientes, para você ser aceito, você tem que se parecer. Lá a ideia é que você seja diferente, seja original. Você Seja tem que você ser mesmo. você. Seja você. Você não tem que se parecer com ninguém no grupo. Inclusive, se você quiser se parecer com alguém do grupo, você já não pertence mais ao grupo. É uma brincadeira, tá? Mas vem cá, vamos falar sobre o curso, né? Fiquei curiosa, assim, como é que é o curso? Quando é que é agora? Do dia... 27 de setembro. Ainda tem vagas? Porque esse curso eu sei que lota sempre, né? Nós ainda temos Eu 10% de vaga. Dia 27 vai ser aqui no Caminho das Árvores. Certo. Aqui. E quanto tempo de curso? A formação é um dia. É um dia. Um dia. E as pessoas devem perguntar, é suficiente? Sim. Eu que venho perguntam. de curso 1, nível 2, eram quantos dias, meu Deus, cada um? Acho que era 2 dias cada um. E aí? A minha resposta é a seguinte. Um dia dá para fazer tudo que precisa ser feito, todo o conhecimento e tal? A porta de entrada não é a jornada. Sim, é verdade. A formação é a porta de entrada. Sim. A jornada É onde quando se inicia tudo, né? a jornada é após o curso. Entendi. O curso não tem como objetivo você aprender tudo sobre o Reiki. E sair do curso de Reiki sabendo tudo. Até porque você não faz aula de violão na primeira aula e você sai de lá sabendo tudo. Sim. Você aprende que tem as notas musicais e depois vem a jornada de implementar essas notas no seu dia a dia enquanto você toca. Então, por isso que a gente tem a formação, que é um dia, tempo suficiente para passar todo o conteúdo importante que você precisa para poder integrar o Reiki na sua vida. E em seguida tem, ali a gente fala de 3 meses de implementação nessas reuniões online e mentoria vitalício, que você pode participar toda semana. Então, a formação parece que é um dia de curso, né? Mas um dia de curso presencial. Sim. Depois vem esse aprofundamento e Bacana. Aperfeiçoamento. Entendi. Tá? Se você fosse falar, é um dia e acabou, poderia ser até pouco tempo. Mas não é. A pessoa vai sendo acompanhada. Existem módulos, livros, coisas que as pessoas possam depois aprofundar mais um pouco? Sim, nós entregamos no dia do curso o material, né, que é um material oficial do Japão. Então, a tradução bacana. foi feita do material japonês e nós entregamos, inclusive, com um código que é organizado lá no Japão, então fica com direitos autorais. Então, a pessoa hoje vai vocês ter... representam esse curso original, Sim. que é desde o Japão, e Isso. no Brasil e outro, né? No mundo Sim. que vocês falaram. Além de ministrar o curso, nós somos distribuidores do material aqui no Brasil. bacana. E claro, para você ter acesso ao material, você tem que ter participado do curso presencial. Entendi. E com esse material em mãos, a pessoa vai poder ler várias vezes. A gente brinca que o material parece que tem um portal. É que nem alguns livros que a gente lê que parece que tem verdade, um portal. é bem isso. Toda vez que a gente lê, como você está com uma consciência diferente, Isso. você Você encontra não é mais coisas o mesmo, diferentes. né? Quando você lê um livro novamente, é incrível. Então você fica amparado Dá pelo mais material. clareza, você aprende mais, parece que, né, tá mais pronto. Acontece muito isso, não só com as leituras, né? Sim. Mas com eventos, por exemplo, cada podcast é um Sim. aprendizado, por mais que às vezes eu já conheça o assunto, mas é um outro ponto de vista. E é tão bom quando a gente tem escutativa e essa vontade de aprender, Isso. né? Então a gente realmente ganha muito com isso, Ganha. né? O nosso- Não significa que você não pode ter um mosaico. Eu brinco, né, do mosaico, que nem tudo você vai concordar talvez 100%, ou naquela hora você ainda não teve aquele entendimento 100%. Põe no mosaico, Isso. né? Então por que isso? Como assim? Ele tá dizendo que não pode ter a mão, mas eu sempre fiz com a mão? Peraí, bota no mosaico, eu não vou dizer que não, nem que sim. Nem que sim, exatamente. Entende? O problema é as pessoas radicais, que falam, só por isso eu não vou mais. Eu já não gostei desse podcast. Só porque eu falei que não tem chácara. Entendeu? A chácara, o quê? Então, pronto, eu não gostei disso. Então, assim, gente, põe na caixinha aí no mosaico, né? Nem no mosaico, na caixinha, porque, Exatamente. na verdade, quem sabe, né, com o tempo você vai entendendo o que é isso. E a gente também não precisa concordar com tudo 100%, né? Exatamente. Aí viraria uma religião, uma Exatamente. seita. Então é bom até questionar. Porque Sim. é no questionamento, nas perguntas, que vem a maior clareza realmente das respostas, né? Exatamente. Inclusive,
inclusive, a gente incentiva que os nossos alunos reciclem o curso. Ótimo. Então, além do próprio material que eles recebem, que vão poder utilizar, as mentorias que têm acompanhamento conosco, é interessante que recicle o curso, especialmente quando for fazer um próximo nível. Entendi. E é unânime. Existem outros níveis de reiki, além Sim. do 1 e 2, que vocês vão dar agora? Tem o 3, que aí a pessoa pode fazer depois de um tempo, que ela concluiu o 2, que a pegada já é um pouco diferente, não tem muito a ver com essa parte de tratamento emocional. Então é e completamente tal. diferente do reiki. A abordagem é bem tradicional. Inclusive, que dentro do conheço. próprio reiki original, a abordagem ela se divide do nível 3 e 4, Isso. do nível 1 e 2. É bem distinto. Assim, o 3 e 4 ele é só filosofia, basicamente. Profunda. O 1 e o 2 ainda fala bastante de energia e filosofia, que mistura um pouco os dois. Aqui não, aqui já começa a realmente focar em descobrir quem você é de verdade. Ah, então ele é mais profundo. Mais profundo ainda. O 3 e o 4 ele vai mergulhar E vocês lá. vocês ministram também esse curso? Sim, ministra todos os níveis. Primeiro tem que começar, tem um prazo para fazer outro curso avançado, posso chamar assim? O 1 e o 2, um dia de duração. Depois que você concluiu, a gente pede pelo menos 30 dias para você fazer o nível 3. Até porque você precisa experimentar, ter É. essa vivência, né? Essa Exato. caminhada, assim, como vocês dizem. Exato. Entendi. Depois que ela concluiu o nível 3, a gente pede 90 dias para ela fazer o nível 4. E aí ok? finaliza. Aí finalizou a formação, mas o aprendizado continua. Entendi. Ok? Agora, quem é que busca exatamente o curso, né? Quais são as pessoas? Tem um perfil? E por que elas buscam? Tem 3 perfis de pessoas que buscam a gente. A primeira é aquela que quer ajudar todo mundo, né? E também quer se aplicar o reiki. Então ela quer aplicar, por exemplo, em hospitais, ou de forma voluntária, ou de forma a monetizar aquilo e tudo mais. Que é o reiki, vamos dizer assim, clínico. Reiki clínico. E existem 2 outros tipos de pessoas que participam muito do reiki filosófico. Que é aquela pessoa que sente que tem uma área da vida que não está indo muito bem, não está legal. Tipo relacionamento, ou dinheiro, alguma coisa assim. Questões familiares, até ela com ela mesma. E aí ela busca o reiki para tentar sanar essa questão. E o terceiro tipo de pessoa que está vindo porque ela já sanou tudo na vida dela. Um bom relacionamento, área sexual, profissional, financeira, família, tudo muito bonitinho. Mas ela sente que falta alguma coisa. Um vazio. Bate uma falta de proposta. Eu conquistei tudo. E agora? Que era o caso da Ana. Depois ela vai contar um pouco. Então, essa pessoa, ela começa tipo assim, tá, e aí? O reiki pode me ajudar a encontrar esse propósito? Qual é a minha essência, o meu sentido de vida? Então tem esses 3 tipos de pessoas. Também, e tem pessoas que estão nos 3. Tem gente que fala assim, nossa, eu tô nos 3. Eu tenho inclui uma os área 3. travada, tô sentindo um vazio e quero tratar de todo mundo. Bacana. Assim, né? Em relação... o curso de vocês praticamente é uma imersão, é uma vivência, na verdade, né? Exato. Então ele não vai lá só aprender uma teoria, ela vai também experimentar esse aprofundamento, assim, de olhar para si mesmo. Então ela consegue fazer isso. Inclusive, para desmistificar, no nosso curso não tem maca. Não Ok? tem marca. Nem tem marca. Interessante. Outro ponto, hein, gente? Não tem marca. Não tem marca. É uma sala de cursos. Mas existem trocas de energia. Existe troca. Ela vai com a mãozinha. Mas existe troca de energia. Existe. Eu não sei como. Existe com a mãozinha também. Gente, Com a como é mão que essa troca também. de energia? Eu fiquei curiosa. Olha, eles disseram que já estava aqui, emanando reiki. Então, como é isso? Não, durante o curso é dinâmico. A gente tem a teoria, tem a prática e tem a dinâmica. Então, tudo isso é feito, você vai experimentar a filosofia e a técnica reiki dentro do curso. Tudo isso dentro do curso. Isso você vai conseguir experimentar. Então, você vai aplicar reiki nos outros, você vai receber reiki, você vai praticar filosofia, você vai filosofar, vai se auto-aplicar. Tudo isso vai estar dentro do curso. Só que não precisamos de marca para isso. Claro. Agora, assim, ó, aproveitando que a gente está esse motivo, né, que eu acho que é sempre interessante, como eu falei, Setembro Amarelo, né? De fato, não só uma época, para mim não é só setembro, tem que olhar sempre isso. Afinal, a gente está falando de seres humanos, de pessoas que precisam de ajuda, precisam de uma atenção, e com certeza o vazio existencial é muito grande, né, na vida dessas pessoas que chegaram a esse ponto de depressão, de querer o suicídio. Como é que, de fato, assim, o reiki, apesar que você já falou que tem pessoas que buscam também, esse trabalho pode contribuir para quem está nesse estado hoje? A gente percebe que as pessoas que vêm, que estão nesse estado, elas estão muito mais conectadas com a busca por algum nível de propósito, ou a busca por si mesmo. Então, elas chegam ou num nível de ansiedade muito grande, ou num nível de apatia muito grande.
A percepção do comportamento quase nenhuma. E, inclusive, na conversa antes, né, na pré-inscrição, a gente já acolhe essas informações. E, durante o curso, nós vamos dando exemplos e trazendo, inclusive, exemplos de alunos nossos que conseguiram sair dessa situação, ou de extrema ansiedade, síndrome do pânico, questões realmente que afetavam, inclusive, o físico, como fibromialgia, entre outras coisas, que esses alunos conseguiram tratar isso, mas no momento em que eles estavam tratando, eles não estavam buscando a cura para isso. Eles estavam buscando o que estava causando. Porque a gente percebe que essas situações, por mais que elas sejam bem específicas e perceptíveis, elas são sintomas. Já é o corpo dando sinais, Com já certeza. a energia daquela pessoa já está, digamos assim, desarmônica em diversas áreas. Geralmente, esse tipo de situação ela não vem proveniente de um dos setores da vida. Digamos assim, a questão já está crônica, já está num outro nível. E quando chega no corpo, é porque o corpo já está falando, né? Que existe algo ali, já está sinalizando. Já está sinalizando e até tentando se curar através desses sintomas, né? Tanto que a gente diz muito que essa questão de febre, de inflamação, de dores, é muito o próprio corpo já querendo fazer uma parte da cura, do processo, sinalizando de que tem algo que precisa ser visto. Vamos aproveitar e trazer essa palavra cura, né? Porque o reiki tradicional, a gente sempre pensa que ele leva a cura no sentido de, quando você, né, coloca ali as mãos e você trabalha, a intenção é essa. De fato, assim, como é que vocês, né, trazem essa questão da cura? Essa parte da cura não é do reiki tradicional, ele é do reiki ocidental. Isso. Ok? Então o reiki ocidental atribui muito ao reiki a cura. O reiki não tem nenhum objetivo de cura física. Isso aí pra gente não é a busca é a cura emocional. Então, o tratamento emocional, como dados da Organização Mundial de Saúde já mostram, que a maioria dos nossos problemas físicos, eles são psicossomatizados. Sim. Então, questões emocionais que somatizam no corpo. Então, na prática do reiki, o que a gente considera cura é quando você libera uma ferida emocional. Isso, que é esse trabalho que, né, que vocês apresentam no curso e as pessoas aprendem a fazer. Tem um doutor lá no Japão que ele fez um estudo de epigenética e genética, mostrando a questão da ativação dos genes e desativando. Ativa e desativa segundo o ambiente emocional. Então, vamos supor que você tem um gene lá de uma doença, tá? Um gene. E aí, ele está ativando em você um problema de saúde X. Quando você muda o ambiente emocional, ele pode ser desativado. Isso não significa que ele deixou de estar lá. Sim, com certeza a epigenética traz isso. Ele continua lá. Que as pessoas têm esse conceito talvez distorcido, não sei qual a melhor palavra para isso, de que se ela fez alguma coisa que fez o sintoma sumir, que isso foi curado. Não necessariamente. Aquilo está lá. Ele só não está ativo. Não está ativo. Isso. Então, se em algum momento da vida ela regredir emocionalmente para um estado depressivo muito intenso, tudo aquilo pode voltar. Completamente. Então, nada no mundo é estático, nem a cura e nem a saúde. Tudo é uma oscilação o tempo todo. Agora, claro, se você mantiver a paz de espírito, a felicidade, a harmonia pelo tempo, né, vamos dizer assim, a maior parte do tempo, aí existe uma maior chance de você ter uma saúde melhor. Com certeza. E uma das frases que o Doi Sensei fala, que é o nosso mestre lá no Japão, inclusive a gente falou pouco sobre ele, né? Sim. Ele é membro, tá, da escola que o Sui Sensei fundou. Ele é o único humano né, vivo, que dá aula direto da escola dele, tá? Então, ele tem uma frase que ele fala assim, ó, a verdadeira prática da filosofia do reiki não tem nada a ver com curar o corpo físico, e sim com você estar feliz. Ou seja, se você tiver com câncer, feliz, você conseguiu a cura do reiki. Entendi. Agora, porque você pode ter câncer feliz ou infeliz. Com certeza, reclamando, angustiado e só falando, focado na doença. Exatamente. E não na vida que você tem, já que eu tenho pouco tempo, eu aproveitar, viver pelo melhor. menos da forma que eu posso. Exato, porque se a saúde física é a condição para o reiki ter funcionado, então a pessoa não entendeu nada sobre o reiki. Porque o reiki é a consciência e não a cura física. Agora, a gente sabe, cientificamente falando, quando a pessoa está feliz, o ambiente dela
biológico, fica melhor. Totalmente. Então com pode certeza. acontecer remissões Isso a de ciência doenças. já comprova. Eu Sim. estive aqui com uma pessoa, Bianca Kislansky, falando sobre a felicidade, a ciência da felicidade, e é exatamente comprovado isso, né? E, gente, vocês trouxeram a questão de doença, por exemplo, eu mesmo tenho tireoidite. E já teve problema, já teve uma época que eu tive o problema da tireoide de estar ali, ela no auge, tomar medicamento não muito. E de repente, né, claro, eu não sei exatamente o que foi que aconteceu, acho que foi logo no início da doença, eu comecei a simplesmente, existe a inflamação, mas ela não toma remédio nenhum. Isso há muitos anos. É. Porque meu estilo de vida, a forma que eu vivo, a qualidade do alimentar, eu sempre sou uma pessoa que eu consigo, pelo menos eu procuro o máximo enxergar o copo mais cheio do que o vazio. Eu procurei, né, mudar e ter esse estilo de vida, não é nem positivista, mas olhar as coisas de um olhar realmente mais positivo. Por que não? O não eu já tenho, eu vou à busca do sim. Então eu sou muito assim. Eu sou aquela que se acontecer alguma coisa, eu digo, ó, peraí, agora a Inês já tá morta, daqui pra frente. Entendeu? Porque eu não posso ficar ali como, né, reclamando, claro, não, eu preciso, o que eu tenho que fazer? Sim. Quebrou isso aqui? Tá, vamos fazer o que com isso? Vamos buscar a solução. E nisso eu acho que me contribui muito, né, com a saúde, com a disposição, né? Então isso tem a ver com o que você trouxe, né? Exatamente. Então existe a doença, mas eu não posso ficar olhando ali como vítima e alimentando a doença. Exato. Mas assim, vivendo de uma forma que dê para viver com aquilo ali sem me atrapalhar. Né? Então, mas aí é o ponto. Quando você entra num estado de aceitação verdadeira e não de negação disfarçada de aceitação, Entendi. Você aceita que você está com câncer e pode ser feliz. E você vai viver a sua vida alegremente com câncer. E de repente até dura mais, né, a vida dessa pessoa, claro. né? Porque ela começa a ter uma outra forma de viver. Hoje eu tenho uma entrevista com 3 alunos, porque a gente está indo para o congresso de fisioterapeutas lá em Fortaleza, Sim. esse final de semana. Então eu vou ter uma entrevista com 3 alunas. As 3, 2 tinham lúpus, ok? E uma fibromialgia e outros problemas também, não lembro agora Sim, todos. sim. As 3, ok? Fazendo a prática do Reiki energético, junto com o filosófico, tratando questões emocionais, entrou em total remissão. Olha que bacana. Total remissão. Se você perguntar às 3, você praticou o Reiki para tratar lúpus ou fibromialgia? As 3 vão te responder. entendo que não. Não. Eu estava procurando o que emocionalmente emocional, me gerava sim. isso. Isso aí. E aí ela tratando lá, como consequência aconteceu Vocês só a melhoria comprovam física. uma coisa, não tem cura que não seja primeiro olhar o emocional. A consciência. Porque tudo está ali. Isso. Né? A gente precisa olhar aquilo realmente, dar atenção, porque aí a gente vai curar tanta coisa, na verdade, né? O Isso. nosso comportamento, a forma que a gente trata o outro, a forma de ganhar dinheiro, tudo está atrelado a isso. Incrível. E o incrível é que quando a gente cura essa consciência e olha essas emoções, só nos resta um tempo, que é o momento presente. É bem isso. Porque Muito bom. tudo que gerava ansiedade, que estava no futuro, não tem mais, porque Isso, você eu está não me nesse nível de projeto preocupação. tanto. Você está no Aham. momento presente. E tudo que lhe amarrava, lhe doía, Que é o passado, do né? passado, também está curado. Então você Exatamente. só lhe resta o quê? O O agora. momento presente, o Isso, agora. e outra coisa, eu que falo de tempo também, nos treinamentos, que eu também faço mentoria, eu falo dos 3 estados de tempo, que também tem o estresse do presente, né? Do querer fazer tudo de hoje. Que aí você traz o estado, qual foi o por hoje eu vou ser Só por calmo, hoje, só por calmo. hoje eu sou calmo. Que É. também tem a ver com isso, porque às vezes a gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, dar conta desse momento moderno, correria, 10.000 papéis, etc. E aí o que acontece? Você entra no estresse. Sim. Você entra naquele estado de tem que dar conta de tudo hoje. Sim. E aí você, peraí, não dá como fazer, não tem como fazer tudo hoje. E- Como é que eu vou administrar? E você entra nessa consciência também. Também. né? E aí você percebe no seu dia que você feriu um preceito. A gentileza com você mesmo. Exatamente, Porque Entendeu? você não foi gentil com você. Não foi. Você ultrapassou, né? E aí é nesse momento que entra a filosofia do Reiki para você analisar o porquê que você está se punindo. Por que você está deixando de ser gentil que contigo? acontece muito. E você E acabou de se dar um banho de adrenalina, de cortisol, o seu cérebro ficou super ativo, hiperativado, e simplesmente você está deixando todo o seu organismo ali banhado, digamos, de hormônios que não vão favorecer a sua saúde, Com certeza. nem mental, nem emocional. Bem isso. Gente, contando como é que vocês começaram nesse caminho do Reiki, né? Eu tinha que chegar lá, né? Eu sei que tem uma história interessante aí de vocês, porque realmente, né, para você
não tem como, né? A gente falar de alguma coisa, a gente não passou por ela. Não viveu, né? Então, como é que foi, assim, o início do Reiki original para vocês e hoje, né, vocês estarem assim ministrando, sendo a referência, né, hoje no Brasil, do Reiki. Como é que vocês estão chamando original? Como é que é no Japão que vocês disseram? Gendai Reiki-Ho. Gendai Reiki-Ho. Isso. Interessante. Okay? Bom, vou tentar resumir porque a história é longa, mas eu estive em estado depressivo em 2015, 16, né? E ali naquele momento eu já não me suportava mais. Então eu tentava algumas formas de zerar o game, né? Para não falar outra palavra, encerrar o ciclo de vida, só que não conseguia. Sempre me achei uma pessoa muito azarada. E quando eu pensava em fazer alguma coisa, aquele meu planejamento da semana, aparecia uma notícia no jornal falando que alguém tentou aquilo e não conseguiu finalizar o jogo. E ficou tetraplégica, ficou com sequelas pós-tentativa. E eu falava assim, bom, do jeito que eu sou sortudo, com certeza vai acontecer comigo. E pior, bom, estou falando na mente de quem tinha depressão naquele momento. E aí na minha cabeça eu falei assim, pô, já não estou prestando para viver. E agora também ainda dá trabalho para os outros, ficar vegetando. Então eu tinha que encontrar uma forma eficiente de encerrar o jogo. Só que fui indo, e as formas de encerrar o jogo de forma garantida são difíceis. Inclusive, formas assim, bem exóticas, como guilhotina, eutanásia clandestina, e por aí vai. Então, as formas de se encontrar meios... Então, seu estado de depressão realmente foi muito sério. Assim, muito. Foi uma coisa... Porque existem, né? Depressão mais leve, né? O seu foi avançada mesmo. Foi. E aí eu cheguei num ponto que... eu falei assim, bom, eu não consigo encerrar a vida biológica, mas eu não consigo conviver com esse Júlio aí também, não. E aí foi quando eu comecei a buscar desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. No início... Então restava uma esperança dentro de você, de alguma forma, para você poder buscar? Naquele momento eu não sentia. Era a mesma forma... eu costumo dizer hoje em dia que muitas das decisões que eu tomei na vida, que eu achei que era corajosa, era falta de opção. Não tinha outro caminho. Sim. Ou não conseguia biologicamente, qual outro caminho que sobrou? O pessoal falava que tinha um negócio de desenvolvimento pessoal, então vamos testar. Deixa eu ver se é lá que eu encontro. Vamos testar. Esse vazio que eu estou sentindo aqui. Exato. Tentar preencher. Exato. Era uma insatisfação infinita, um ódio gigantesco do mundo, de Deus, de tudo. Né? Porque, inclusive, é uma coisa que talvez muitas pessoas não saibam, né? Não sei se isso é geral, mas no estado depressivo, comigo, por exemplo, tinha um ódio, uma raiva muito grande. Não era aquele negócio apático. Era uma coisa raivosa. Eu era apático, mas por dentro cheio de raiva. E aí eu comecei nessa jornada. Então eu encontrei a espiritualidade. Normalmente as pessoas já caem de cara nisso, né, na alternativa, seja um centro espírita, um centro umbanda e tal. E eu fui adentrando nesses meios. Aí a gente vai estudar teosofia de Blavatsky, vai ler tudo, né? Tudo que cai na frente a gente está lendo. Esoterismo, misticismo, dogmatismo, vai tudo. Até chegar na Suméria, Deus astronautas e assim vai. E aí eu conheci o Reiki. 2 anos depois, eu fiz curso de coach, PNL, hipnose, Teta Healing, barras. Você é a mesma coisa, né, que eu. Tudo isso eu fiz. Mecânica quântica, estudei profundamente. A física conversa muito comigo, eu sempre fui muito racional. Sim. Então a mecânica quântica conversou muito comigo, só que eu cheguei num nível que eu falei assim, nossa, eu sei tudo e não consigo pôr nada em prática. Então aquilo me dava aquela síndrome do impostor. Isso que eu ia falar. Era uma autossabotagem que não deixava você pôr em prática aquilo que você aprendeu. Então, inclusive, eu era o ditador. Tipo assim, olha, você tá fazendo errado, viu? Porque se você fizer assim, assado, vai acontecer com você isso depois que você morrer. Porque aí você vira aquele espiritualista chato, que é o que sabe a verdade de tudo. Mas não vive nada, é o hipócrita. Então eu tava na fase hipócrita. Entendi. E nessa fase de hipocrisia... eu também comecei a não gostar. Eu falei assim, não é esse caminho. E eu comecei a perceber que o que as pessoas falavam de sair da Matrix, desligar a Matrix, que é o mundo comum, na tentativa de desligar a Matrix, eu entrei numa Matrix muito mais profunda. Onde as pessoas só trocavam as nomenclaturas.
demônio por obsessor, por exemplo. Então tudo era a mesma coisa com máscaras novas. E aí foi quando eu conheci a prática do reiki. Aí eu falei assim, bom, mais uma coisa para enganar bobo dentro desse mundo espiritualista. Vamos lá, né? Provar que é mais uma enganação. Aí eu fui fazer o curso, Reiki Ocidental. Incrivelmente, aprendendo sobre o Reiki, alguma coisa mexeu comigo, no emocional. Comecei a ter um reboliço emocional muito estranho, chorar, nunca tinha... Chorar. Você abriu aí a caixinha que A caixa de Pandora não foi aberta, ela foi explodida. Interna. E aí começou a mexer. Só que ainda assim tinha os incômodos, porque o pessoal falava muito de chakra, de mandala, que tinha que fazer símbolo, que tinha que fazer um monte de coisa. E eu já não queria tanto mais me envolver com essa parte mística, esotérica, que as pessoas entravam nessa... Até porque você já tinha buscado lá e não tinha encontrado. Exato. Então, E era muito mais... Era muito mais distrações do que, de fato, coisas que traziam resultado pra mim. Eu não tô falando que isso é pra todo mundo. Tô falando da minha história. Tá falando sobre você. Porque tem gente que vai escutar isso aqui e vai achar que eu tô criticando alguma coisa. Tô falando da minha história. Então, pra mim, aquilo tudo era mais distração. E o que de fato era importante, que era eu me entender, me conhecer e saber quem eu era de verdade, não estava na mesa. Estava na mesa ter que desenhar um símbolo. Estava na mesa ter que entender o chakra. Estava na mesa fazer uma mandala. Terceirizar o poder que eu tenho dentro para um objeto, um cristal, uma pedra. E aí, eu falei, não, tem que... O Reiki mexeu comigo e eu preciso identificar a origem disso. Porque não é possível que um ser de elevadíssima consciência possa ter colocado toda essa mandingueira dentro do Reiki. A mandingueira, eu falo, é forma de sintetizar tudo brincando. E aí foi quando eu decidi ir pro Japão. Só que na época, já viu o depressivo que não já é rico ter dinheiro? Normalmente não tem dinheiro. Com certeza. E aí foi quando eu comecei a minha busca, e nessa busca eu encontrei uma pessoa no Uruguai, fui pro Uruguai aprender. Aí lá eu tive o primeiro contato com o Reiki original japonês. E aí eu falei assim, uau, esquece tudo que eu ouvi falar sobre Reiki. Tem nada a ver. Já saí de lá em êxtase, assim. Falei, uau. Mas foi tocado também, de novo? De novo. E não, eu descobri uma coisa sobre o Reiki, que eu não falo em nenhum podcast. Ok? Nossa. Eu só falo no agora curso. A gente quer saber. Não falo em podcast. Eu descobri uma coisa, que foi a primeira frase dentro do que eu aprendi sobre Reiki, que aquilo falou assim, agora tudo faz sentido. É mesmo? Foi o momento em que eu encontrei o sentido na vida. Vou contar depois daqui em off. Foi o momento que eu encontrei... Mas no curso você fala? No curso eu falo. Então eu vou estar lá e quero saber. Porque tem que criar uma elaboração, um contexto para que a pessoa possa entender. Claro. Não é simplesmente jogar uma frase. Sim, com certeza, entendo. Ok? E ali foi quando... Foi, esse é o sentido. Foi quando eu me senti preenchido. Sabe aquele vazio da depressão? Sei. Ele começou a ser preenchido. A ser preenchido e começa as coisas a fazer sentido e vem aquela vontade de mais. Isso. Mais ou menos não. isso. Aí, na verdade, veio a vontade de menos. De menos? Não, mais no sentido de conhecimento, de você olhar pra si. Não, de olhar menos pra você? Eu só quero curtir esse eu que eu tô descobrindo. Ah, entendi. Não quero você livro entrou mais. Nessa êxtase demais. Não quero você mais. Ali, eu quero me curtir. Se acolhendo, eu tô me conhecendo. Eu tô criando um relacionamento comigo. Bacana. Entende? Não é mais livro. O livro não serve pra mais nada. Nessa fase. Que é a vontade de viver. Não, sim, é a vontade de viver. Mas nesse momento, o livro, palestra, estudo, nesse momento, não serve pra mais nada. Claro, porque... até porque você já tinha muito, né? Mentalmente você já estava obeso, vamos dizer assim. É obeso mental. Porque nesse momento era curtir aquilo que eu nunca tive contato, que era eu mesmo. Sim. E aí foi depois disso, eu fui pro Japão, a primeira vez em 2018, aí que eu formei com o Doi Sensei, que é o membro da escola do Sui. Ok? Membro da o Sui Reiki-ryo Hogakai, que é a escola que é fundada em Tóquio, em 1922, e está lá até hoje. E foi lá que surgiu o Reiki desde o início. Esse Reiki que em todo Tóquio. mundo fala. Em Tóquio. Em Tóquio. Em Tóquio, 1922. O primeiro mestre foi o Sui Sensei. Isso. Que Okay. já morreu quanto tempo? Em 1926. 4 anos depois ele morreu. Com 80 e... Eu nasci em 86, essa pessoa que ficou no lugar dele, ele foi iniciado, era aluno dele? Aí ficaram os alunos dele, os 20 e poucos mestres que ele formou e os 2.000 tantos alunos que ele formou, tomando conta da escola.
Aí, na década de 80, o nosso mestre se tornou membro da escola e ele hoje ensina esses conhecimentos para o pessoal aqui fora, ok? Mas voltando para encerrar a história, para vocês entenderem, e aí eu aprendi em 2018, e daí em diante não teve como, né? Aí eu comecei a transmitir, já transmitia de 2017 o conhecimento do reiki para as pessoas, e aí foi. E aí isso foi ganhando corpo. Em 2019 eu vim dar curso de reiki aqui em Salvador, conheci a Ana, a gente começou a se relacionar, porque em 2020 ela foi para o Japão comigo. Aí em 2020, aí depois teve a pandemia, então na pandemia não teve evento no Japão, aí em 23 a gente estava no centenário, em 24 a gente estava com aluno, em 25 esse ano nós estávamos também, e esse ano 2026, ano que vem, 2026, então, nós vamos também. Quantos anos que vocês então estão Eu vou para o Japão, 8 anos. 8 anos, bacana. Isso. Ana, sua história rapidinho, para a gente também entender. Então, você também foi em busca do curso Reiki, foi assim que você conheceu o Júlio? Sim, eu conheci o Júlio através do curso Reiki, e a minha busca pelo Reiki não foi no sentido de buscar algo no sentido de espiritualidade, mas sim porque eu já tinha seguido todo o script que geralmente a sociedade nos traz, né? Case, tenha filho, seja bem-sucedida profissionalmente, compre apartamento, compre carro, enfim, vai fazendo as escolhas. É quase uma brincadeirinha de Lego, né? Você vai montando, e depois quando você olha, você fala assim, é só isso? E agora? E aí acabei percebendo que o casamento o meu primeiro casamento não era aquilo que eu queria, apesar de ter me dado o melhor presente do mundo, que é a maternidade, com o meu filho, mas não tinha a ver com o meu propósito de vida. Então, ali eu finalizo o casamento e aí eu começo digamos assim, a desconstruir o script que até então eu estava seguindo, sendo a boa menina, sendo bem-sucedida em tudo e fazendo acontecer. E aí eu vou buscar o Reiki, na verdade fui buscar alguma técnica, algum outro conhecimento nesse sentido para dizer assim, bom, eu quero continuar fazendo bem feito, mas eu quero com certeza algo que seja mais significativo, que tenha muito mais a ver com o meu propósito no sentido de ser humano, não só no propósito no sentido de meta financeiro. E foi aí que eu encontrei o Doi Sensei lá no Japão, e aí eu resolvi que eu iria para o Japão fazer o curso lá, até então eu não conhecia o Júlio. E aí depois eu encontrei uma página aqui no Brasil, e o Júlio estava vindo para Salvador dar o curso. Aí eu falei, esse rapaz fez o curso lá com o Doi Sensei, então deixa eu conhecer aqui no Brasil antes de ir no Japão. E foi assim, então eu conheci o Reiki original aqui em Salvador, e vi que era tudo aquilo que eu queria mais um pouco. Em janeiro do ano seguinte, eu fui para o Japão com ele e a gente começa a se relacionar. E assim, eu que estava até então fechada para relacionamento, porque eu já tinha feito... Deu uma virada, né? Totalmente, assim. Completamente. Bacana. E claro que enquanto eu estava nessa busca por esse propósito e esse significado, tinha dentro de mim uma representação de um incômodo, de uma angústia, uma irritação. Porque parecia que eu estava muito mais atuando em realizar um papel do que sendo eu mesma. Entendo. E com o conhecimento do Reiki, indo para o Japão. Você não estava vivendo a sua essência verdadeira, minha essência, exatamente. Né? E o incrível que foi encontrar essa filosofia e viver de forma harmônica fez com que eu conseguisse viver o meu propósito dentro de onde eu estava. Então, eu não precisei sair do mundo corporativo naquele momento, eu não precisei deixar de ser mãe, óbvio, que eu jamais deixaria. Na verdade, é sobre dentro, né? O que a gente trouxe isso, exatamente, é sobre você conseguir harmonizar tudo da onde você está. Exatamente. Claro que para algumas pessoas vai fazer sentido chutar o pau da barraca e sair da onde está. E eu não estou dizendo que precisa ser de um jeito ou de outro. Mas, para mim, funcionou ver o mundo corporativo com outros olhos. Então, eu consegui colocar significado e propósito ali dentro. E fui vivendo uma transição de carreira. Fiquei ali de 2019 até agora, janeiro de 25, basicamente. Então, fiquei ali vivendo uns 4, 5 anos nessa realidade de viver o mundo dos executivos, ao mesmo tempo que estava saindo pelo mundo, dando curso com o Júlio, né, o curso de Reiki, levando essa proposta de ser possível viver de forma harmônica e feliz
dentro da atividade que você já faz. E assim, foi enriquecedor. E quando tudo isso fez sentido também no mundo corporativo, foi a hora que a vida falou assim, bom, agora você já está pronta para viver nesta realidade. E não necessariamente nos dois mundos, com um pezinho em cada lugar. Sim. Então, é essa questão da gente ir harmonizando e ir vivendo de fato a nossa essência. E aí, no que a vida vai trazendo os novos fluxos, você consegue se perceber vivendo bem e feliz aonde você estiver. Então, assim, é fantástico. Nós somos suspeitos para falar porque nós vivemos o que nós ensinamos. Não, vocês tiveram, né, tiveram a questão de provar, vocês tiveram a necessidade, provaram da fonte e, de fato, viu essa mudança na vida de vocês. E acaba sendo natural quando a gente vai passar o curso. E é legal, assim, quando você tem esse desejo por algo, né, que você quer descobrir e que você experimenta e fala, nossa, eu achei. Faz sentido. Né? Faz sentido. É isso aqui. É quase eureka. E é bem bacana isso. Porque dá mais sentido à vida. Você traz mais leveza para o seu coração. A forma que você se expressa. Seu estado natural, ele vai sendo mais leve, mais bacana mesmo. Gente, está chegando o final do nosso podcast, mas assim, foi muito bom essa conversa, né? Sem dúvida, vai gerar aí talvez, né, algumas polêmicas ou não, né? Porque na verdade a informação ela é assim, a gente precisa abrir a mente para conhecimento, né? Nem tudo é exatamente daquela forma. E quando a gente ouve, principalmente vocês foram buscar na fonte principal, né? Ela bebeu na fonte onde tudo surgiu. Isso sim dá mais peso e mais valor ao que vocês estão falando, para que a gente realmente entenda, nossa, o que veio de lá e hoje o que a gente conhece já foi modificado muitas vezes. Acontece com tanta coisa. E isso não acontece só com reiki, isso acontece com quase tudo. Reiki, chega aqui no Brasil, o pessoal mistura um monte de coisa. E não é um ataque ao reiki ocidental. Claro, sim, as pessoas que já aprenderam. Tem pessoas que não. Tem pessoas que vão continuar eu quero ficar achando nisso. que o reiki é só isso. Muito bem, seja feliz com isso, não tem problema. Agora, se você quiser uma ferramenta um pouco mais ampla, que apresenta uma filosofia de vida, etc. E vai olhar mais para si, pelo que eu entendi, né, que vocês trazem, aí esse que seria uma outra, né, forma de escolha. Uma outra abordagem. E outra coisa, né, a gente sabe, é assim, ó, a gente formou no Japão, mas a gente não só formou no Japão. Nós vamos no Japão, participamos dos eventos todos os anos, para poder aprender e aprofundar. Ir lá buscando mais informação, né, aperfeiçoando e voltando. Aperfeiçoando e voltando, né? Só fiz um curso lá de 2 dias, fui pro Japão e sou formado no Japão e ficava vomitando um monte de informação. Não. Com certeza. Esse curso é só presencial, né? Só presencial. A escola no Japão proíbe e não reconhece nenhum tipo de curso de reiki online. Ok? Isso desde a fundação da escola. Assim, tive uma curiosidade que já era para ter perguntado, e os reiki xamânico, sei lá, tem tanto nome, vários que eu já vi. Então, isso realmente é uma adaptação. É adaptação. Que foram criando dentro dessa linha mística, né? O mais as alternativa. É quando você tem uma crença pessoal e você quer inserir o reiki dentro dela. E aí você, ao invés de inserir o reiki dentro dela para você quer replicar ela para as outras pessoas. Então, vamos supor que você gosta de xamanismo. Isso que eu ia falar. A pessoa junta um conhecimento e com as técnicas se você gosta de xamanismo, ok? Sim. E aprende reiki, você consegue juntar as duas coisas? Consigo. Eu vou usar o reiki comigo junto com o xamanismo. Eu não pode chamar e agora, eu não vou criar um outro reiki xamânico. Por quê? Exatamente. Então eu vou juntar a técnica do reiki junto com a técnica do xamânico e vou apresentar um novo curso. Você distorceu. Isso. Por que você não ensina o xamanismo para quem quer aprender xamanismo e aprende o reiki para quem quer aprender reiki? Se a pessoa quiser juntar os dois, junta. Se não quiser, não junta. Aí coloca tudo como se fosse reiki. E não tem nada a ver com a prática do reiki. Entendi. Gente, interessante. Bem, estamos finalizando, adorei o bate-papo. Queria que vocês falassem aqui, assim, o que é para vocês ter uma vida em equilíbrio? Essa é uma frase clássica aqui do podcast. Então, quem quer começar? Ana, começa? Ter uma vida em equilíbrio, para mim, é conseguir viver e fazer o que me traz alegria, me traz leveza. E, ao mesmo tempo, estar aqui dentro dessa sociedade e interpretando e realizando todos os papéis que nos são solicitados, mas de uma forma leve. Então, é quando você consegue realmente equilibrar ali vários pratos e não precisa ser penoso, muito pelo contrário. O ideal é que seja no fluxo e que seja leve. Isso aí. Para mim é confiar no poder
do universo que existe dentro de mim. Nossa, isso aí é tudo, né? Muito bacana. E tem um poder muito grande, hein? Todo o universo. O universo, né? Aliás, nós estamos todos ligados, né? E o universo, ele sem dúvida faz parte da nossa vida, da nossa essência. Ok, e gente, sem confiança. muito bom. Aí é outro papo, né? Que já vai para mergulhar muito mais. Então é isso, gente. Fico por aqui. Gratidão novamente. Gente, passa contato de vocês para quem quiser saber do curso, quiser seguir também a página. André, obrigado pela oportunidade, tá? Quem quiser encontrar a gente nas mídias sociais é @ReikiOriginalBR de Brasil. Se colocar isso em qualquer mídia vai encontrar a gente, ou reikioriginal.com.br vai encontrar nossa página com a agenda. Pronto. É isso aí, gente. Ainda tem vagas para quem quiser fazer o curso, né? Eu sei que lota rapidinho. É isso, gente. Olha, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. De fato, é mais uma forma de contribuir, né? Trazer mais informação para vocês entenderem que existem diversas formas de fato, a gente trabalhar o nosso desenvolvimento pessoal. Porque é sobre nós mesmos, sabe? Essa caminhada é uma caminhada de olhar para dentro, de olhar o conhecimento, de se melhorar. Porque quando a gente se melhora, a gente acaba tendo mais leveza de vida e a gente também contribui com outras vidas. Porque como a gente muda, a gente também muda o nosso meio. Então essa é a mágica da vida e a gente precisa olhar com esse olhar, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, né? Também, por favor, compartilhe se você achar que faz sentido para mais pessoas conhecer essa nova modalidade. Por que não? Né? Existe sim um novo reiki, na verdade não é nem o novo reiki, é o original. E a gente precisa levar esse conhecimento para mais pessoas, porque esse reiki, ele mostra que também trabalha muitas questões que são importantes para quem quer ativar a sua vida e quem quer valorizar a vida. Um grande beijo, até o próximo episódio. O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam um paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante.